Uma das necessidades básicas do ser humano é a alimentação. Logo, não há só um que precise comer, e sim milhares, bilhões de pessoas no mundo. Mas os agrotóxicos, como entram na história? Para este pequeno morango chegar aos lábios do consumidor, houve todo um processo que envolveu o uso de vários produtos, incluindo os agrotóxicos. Os agrotóxicos são todos os produtos utilizados para o combate de pragas agrícolas. Podem ser tanto produtos químicos como os biológicos. E quando a gente se fala em praga agrícola, nós estamos falando nos insetos e ácaros, nos fungos, bactérias, vírus e nematóides e nas plantas daninhas. São organismos que, ao competirem com as plantas, causam uma redução na produtividade em torno de 40%. Para atender uma demanda mundial, os agrotóxicos passaram a ser utilizados. Quais as razões para os agroquímicos estarem presentes na lavoura e na história? O termo agrotóxico ele é meio geral, né? A gente prefere chamar de produtos fitossanitários. São produtos que controlam as pragas, né? Quais sejam insetos e ácaros, doenças e as plantas invasoras. Então é um termo genérico para controlar esses organismos que muitas vezes são nocivos à agricultura. Na legislação atual em vigor, hoje, o termo é agrotóxico. Mas na maior parte do meio rural, nós utilizamos ou produtos fitossanitários ou defensivos agrícolas. A legislação que está sendo proposta atualmente usa o termo pesticida. Em alguns países do mundo, esse termo é o mais utilizado. Em inglês, pesticide é um dos mais utilizados. No Mercosul, o produto mais utilizado é produto fitossanitário. Também se usa praguicida, mas essa terminologia, o Brasil é o único país do mundo que usa o termo agrotóxico, o que pode dar uma certa conotação negativa a esses produtos. Então, o que nós utilizamos, por exemplo, no meio acadêmico, geralmente é produto fitossanitário. Isso não significa que outros termos não possam ser utilizados. E se a legislação que está sendo discutida hoje for aprovada, nós passaremos a utilizar o termo pesticida, que é o mais utilizado internacionalmente. As primeiras referências são por volta de 1885, e a evidência mais clara foi a descoberta da chamada cauda bordaleza, que é um fungicida à base de cobre, que foi descoberto por acaso, assim como a maior parte das descobertas, inclusive a penicilina. Era um produto usado para afugentar ladrões de uva na França, na região de Bordeaux da França, e se observou que as plantas que eram pulverizadas com essa mistura de cal e cobre reduzia drasticamente a principal doença da uva na época, que era o míldio. Eles perceberam que aonde eles aplicavam essa cauda não aparecia doença, que no caso é o míldio, que até hoje é uma doença assim, muito estudada na cultura da uva. E aí eles passaram a aplicar isso assim, tipo em área total. Obviamente eles, será que funciona para tal doença? Será que funciona? E aí eles começaram a testar e começaram a perceber que a cauda bordaleza, que esse nome é por conta de que essa descoberta foi em Bordeaux, na França, eles começaram a perceber que controlava várias doenças. Então, assim, hoje o cobre, os cúpricos, né, ele é um grupo químico, assim, que tem vários produtos comerciais, né, desse composto para controlar a doença. Então, assim, ele é bem antigo e é usado até hoje. Esse avanço se deu graças à pesquisa. Então, já se fazia bastante pesquisa. Se observou que alguns produtos tinham essa ação de controlar pragas. Quando nós não tínhamos esses produtos, nós sofremos bastante. Talvez o exemplo mais marcante seja o caso de uma grande epidemia de uma doença na batata,
causada por um fungo do gênero Phytophthora, conhecido por míldio da batata ou requeima da batata, e que causou a morte na Irlanda de 2 milhões de pessoas por fome, por falta de comida. E como na época não existia esse produto, não tiveram alternativas para controlar essa doença, e isso trouxe todas essas consequências. Então, em vista disso, começou a existir investimento por empresas privadas no desenvolvimento de substâncias, de moléculas que tinham essa capacidade de controlar as principais pragas. Por volta da década de 1920, por aí, alguns agrupamentos começaram a tratar a forma de agricultura como uma forma agrícola específica. Umas chamavam de agricultura biológica, outros de agricultura biodinâmica, outras de orgânica, outras de permacultura, e assim foi desenvolvendo o conceito de produção orgânica. Lá atrás se produzia e a tecnologia até então convencional não existia, então aquilo era agricultura. Lá para a década de 20, como eu disse, começou a se conceituar formas dentro daquilo que tinha de produções. Lá para 1970 se desenvolveu através de pesquisas, inclusive por um engenheiro agrônomo, Norman Borlaug, ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, ele desenvolveu técnicas de produção chamada Revolução Verde, no qual ele usava adubos químicos, pesticidas, agrotóxicos e melhoramento genético e máquinas. O controle de praga ele já é realizado há muito tempo. Então, desde os primórdios da agricultura, já se controla a praga, mas nesses períodos anteriores, o que se utilizavam é produtos naturais e muitos produtos inorgânicos. A indústria química moderna, ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Porque precisava se desenvolver produtos químicos que matavam as pragas que atacavam o soldado no fronte de guerra. Tá? Então, ele nasceu com outro objetivo e posteriormente foi transferido para o setor agrícola. Então ele nasceu como controlar pragas do soldado na guerra e passou posteriormente para controlar pragas na agricultura. Então, por volta do final da Segunda Guerra Mundial, que começou a indústria química moderna. Essa indústria que começou a trabalhar com produtos sintéticos, desenvolvendo esses produtos sintéticos até chegar aos produtos que nós temos na atualidade. Essa guerra do Vietnã foram utilizados produtos que são chamados herbicidas, que afetam o desenvolvimento de plantas. E entre esses herbicidas existem aqueles que causam a queda das folhas. E esse foi o produto utilizado na época e, pela observação do seu efeito nessas florestas, houve algumas informações científicas que puderam ajudar no desenvolvimento, no aprimoramento de moléculas que hoje que puderam ser utilizadas na época como herbicidas na agricultura. Dentro dessa pesquisa de desenvolver novos produtos, que fica com os fabricantes, sempre se buscou novas moléculas. Para que um novo produto seja colocado no comércio, são necessários cerca de 10 a 12 anos de pesquisa e desenvolvimento e, geralmente, a necessidade de começar com um número muito grande de moléculas, 140 mil moléculas, para que, no final desse estudo, haja apenas uma que tem potencial de ser utilizado na agricultura. Esse avanço foi em virtude, primeiro, do desenvolvimento dos primeiros químicos para matar principalmente mosquitos, borrachudos que acometia o soldado no fronte de guerra. A partir de aí começou essa indústria química moderna começou a procurar diversos produtos para ir controlando outras pragas. Depois que transferiu para a agricultura, começou a desenvolver para diferentes outras pragas. Então começamos com DDT, durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente veio desenvolvendo outros produtos até os que nós temos na atualidade. Com o passar do tempo foram sendo incorporados mais estudos. Então isso significa que os produtos mais modernos, via de regra, eles são melhores, principalmente do ponto de vista ambiental e ponto de vista toxicológico.
Então, estudos que antes eram baseados praticamente só na toxicidade aguda, hoje inclui dezenas de estudos que são baseados em protocolos internacionais, baseados não só nos efeitos agudos, mas também nos efeitos subcrônicos e crônicos. Isso significa que os produtos mais modernos, via de regra, além de eles serem mais eficientes para controlar as pragas agrícolas, eles são menos tóxicos ao homem e menos agressivos ao meio ambiente. Hoje, não existe cultura agrícola que dispense o uso desses tipos de produtos. Algumas usam mais, outras usam menos. Isso depende muito do clima, das características genéticas da planta e da disponibilidade de outras medidas de controle, porque só se usa os agrotóxicos ou defensivos quando realmente as outras medidas não funcionarem. Os principais agrotóxicos são os herbicidas, que controlam as plantas daninhas, os inseticidas e acaricidas, que controlam os insetos e os ácaros, e os fungicidas, que controlam os fungos agrícolas. Nós não temos bons produtos para controlar doenças causadas por bactérias e por vírus. E agora estão surgindo alguns produtos nematicidas, que controlam os nematóides. E nós também, é importante a gente explicar que está havendo agora um grande avanço na área dos produtos fitossanitários biológicos, que são tanto os macrobiológicos, como por exemplo a cotésia, e os microbiológicos, como por exemplo o tricoderma, metarrhizium, e que complementam muito bem o controle com o uso de produtos químicos. E a tendência no nosso mercado é que o aumento do uso de produtos fitossanitários biológicos seja muito maior do que o aumento de produtos químicos. Estima-se que nos próximos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o aumento do uso de produtos biológicos seja numa razão de 15% ao ano. Não dá para dizer assim, eu vou aplicar só na fase tal, na fase de florescimento, na fase de frutificação, na fase de colheita, na fase de germinação. Por quê? Porque na maioria das culturas, para não dizer todas as culturas, nós temos praga durante todo o ciclo da cultura. Obviamente, às vezes é a mesma praga, mas muitas vezes são pragas diferentes. Então, nós estamos utilizando várias vezes, mas alvos diferentes durante todo esse processo. Nós não controlamos praga quando aparece uma, quando aparece duas, quando aparece três. Quando que nós controlamos a praga? Quando ele está próximo a causar dano econômico. Então, não os inseticidas, na maioria dos casos, embora a gente ainda tenha voltado ao processo de aplicação em calendário, mas a ideia do manejo é aplicar quando? Quando se atinge um nível que está próximo ao nível de dano econômico. Na verdade, os estudos de impacto na área econômica, a gente avalia se eu não usar os defensivos agrícolas, os agroquímicos, porque são produtos que são usados para proteger as plantas contra o ataque de pragas e doenças. Então, na área econômica, a gente enxerga o quê? Se eu não usar para proteger a planta, quais serão os impactos, né? Então, esses produtos, eles servem para garantir que a planta tenha ou atinja o seu crescimento potencial, a sua produtividade potencial, que implica que ela vai dar o máximo de produção possível. Então, se o produtor não aplicar, ele não vai ter a colheita conforme ele espera ter, ou conforme seja o normal, aplicando o produto. Sem o uso do agrotóxico, a minha produção ia cair em torno de mais da metade. Ou alguns produtos eu não ia nem conseguir colher. Tem mais isso também. A gente não iria conseguir colher, dependendo da praga e do produto. Para atender a demanda e não sofrer prejuízos econômicos, a produção em larga escala exige o uso de pesticidas. No entanto, o desenvolvimento de novas tecnologias oferece outras opções ao consumidor, com o cultivo de agriculturas sem a aplicação de agrotóxicos.
À primeira vista, às vezes a gente se confunde, qual que é o orgânico, qual é o tomate orgânico convencional, qual é a diferença? Mas basicamente, a agricultura tradicional trabalha com 3 eixos, de produtos químicos, isso é a tecnologia de substâncias artificiais, sintéticas, que a gente diz, fertilizantes altamente solúveis e genética muito aprimorada. No orgânico, esses 3 tripés, eles são diferentes, eles são mais complexos. Você tem melhoramento genético? Tem melhoramento genético, só que é melhoramento genético que tome cuidado com transgenia, por exemplo, que é proibido. A questão de uso de produtos sintéticos, a grande maioria não pode ser utilizada produtos sintéticos por conta das consequências que tem no meio ambiente. E a questão de fertilização, a gente tem que tomar cuidado, fertilização muito solúvel, você coloca adubos muito solúveis, eles vão para o rio, eles contaminam o rio, etc. Então você tem algumas diferenciações, mas na prática, olhando no campo, só quem é da área consegue distinguir. O que é importante salientar é que são tipos de produções diferentes, mas o objetivo é produzir. E isso os dois fazem, um com olhar questão ambiental e da saúde do ser humano e o outro com olhar no máximo da produção. Essa é a diferença. Hidropônicos é o cultivo sem solo, diretamente na água. O orgânico é o cultivo respeitando leis ambientais e princípios sustentáveis, mas não se associa muito bem. Por que se associam os dois? Os dois são amplamente saudáveis, usam menos produtos químicos, têm incidência de menos pragas e respeitam um pouco mais o ambiente. O Brasil tem 3 órgãos responsáveis pela legislação dos produtos fitossanitários de uma maneira geral, onde estão incluídos os herbicidas, que é o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o IBAMA, né, que é o Instituto do Meio Ambiente, e também a Anvisa, que é responsável pelas partes toxicológicas. Então, quando uma empresa pretende registrar um produto no Brasil, ela submete um dossiê, né, para esses 3 ministérios, coordenados pelo Ministério da Agricultura, e esse dossiê, então, é submetido à aprovação dos 3 órgãos. E o produto só é liberado após a aprovação dos 3 órgãos, de acordo com a legislação. E essa legislação no Brasil, ela tem um rigor bastante grande, não é uma legislação que procura muitas vezes atender interesses comerciais ou interesses das indústrias, muito pelo contrário, é uma legislação séria e somente os produtos que realmente não causam impactos ambientais, os produtos que preservam a saúde, a integridade do aplicador, os produtos que dão segurança alimentar é que são realmente registrados no Brasil. Eu diria até que a legislação brasileira ela é muito mais rígida do que as melhores legislações em outros países, como Estados Unidos, Argentina e alguns países europeus. Então, eu entendo que o consumidor, né, dos produtos agrícolas, eles podem ter grande confiança na nossa legislação, porque ela realmente faz um trabalho bastante rígido e sério. A legislação do Brasil, que está em vigor atualmente, ela está completando quase 30 anos, ela é de 1989, e ela foi feita com muito cuidado, uma legislação extremamente rigorosa, baseada no que há de melhor nas legislações do mundo inteiro. O que aconteceu é que, em outros países, houve uma evolução, houve a incorporação de novas informações e a legislação se modernizou. Nós aqui não mexemos ainda. Está agora tramitando no Congresso Nacional uma proposta de uma lei mais moderna que permita incorporar detalhes que já estão sendo usados em outros países. Entre eles, talvez o grande avanço seja a utilização da chamada avaliação de risco, que envolve não só a toxicidade do produto, mas também a sua exposição ao homem ou aos outros seres vivos, e não uma análise baseada simplesmente no perigo, que é a toxicidade inerente do produto. Isso vai permitir que produtos melhores sejam colocados à disposição dos nossos agricultores, melhorando a produtividade e também garantindo o mínimo possível de efeitos colaterais nos manipuladores desses produtos, nos consumidores e em outros seres vivos que ocupam o espaço onde esses produtos são aplicados nas culturas agrícolas. Uma das características que talvez negativa da nossa legislação é um pouco a morosidade.
Então, às vezes, em outros países se leva 2, 3, 4 anos no máximo para a aprovação de um produto, aqui se leva de 4 a 7 anos. Apesar da importância do uso para os grandes e pequenos produtores e as alternativas ainda serem muito caras, é imprescindível que a ciência e a tecnologia nunca parem de desenvolver produtos que causem cada vez menos danos, tanto para a produção, meio ambiente, quanto para o consumidor final. Obviamente, quando começou a se desenvolver esses primeiros produtos químicos sintéticos que apareceram, eles tinham as características, eram muito tóxicos. Tanto as pragas como também o ser humano, desde o consumidor, aplicador, trabalhador e consumidores do produto em geral. Então esses produtos, na análise de hoje, nenhum seria aprovado. Por quê? Tem características indesejáveis, principalmente o quê? Toxicológico. Seja ele ao ser humano, seja ele ao ambiente. Então aqueles antigos, ainda nós temos alguns que perduram até hoje, mas os mais antigos têm essas características, muito tóxico. E também uma dose muito alta, que é diferente dos atuais. Os atuais, quais são as características dele? Muito menos tóxico ao ser humano, ao consumidor, muito menos nocivo ao ambiente e com doses muito baixas. Então, o produto que hoje é comercializado, que é utilizado na agricultura, é muito diferente do que se tinha anteriormente. Hoje nós não temos mais DDT, não temos mais nenhum clorado, que faz parte do grupo do DDT, que tem cloro na molécula. Esses já foram banidos todos porque causam malefícios ao ser humano. Eu creio que as indústrias todas estão buscando alternativas. Hoje já é muito difícil você encontrar um composto químico que tenha propriedades inseticidas ou acaricidas ou fungicidas ou herbicidas. Está muito difícil. Então talvez tenha que partir para outras vamos dizer, alternativas, compostos de plantas, etc. Essa é a busca constante que se faz. Sempre a investigação nas áreas toxicológicas e ambientais, ela toma mais tempo no desenvolvimento de um novo produto, envolvendo pesquisadores e métodos analíticos cada vez maiores. E nós também temos observado claramente que ao longo do tempo uma nítida evolução na qualidade desses produtos defensivos ou agrotóxicos, fazendo com que os produtos sejam cada vez melhores, a gente usa doses menores, com mais eficiência para controlar as pragas e produtos com características toxicológicas cada vez mais aceitáveis. Ou seja, há uma busca incessante por produtos mais amigáveis para que possam ser utilizados com mais segurança, garantindo a sustentabilidade da agricultura.